mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Na assembleia dos santos, na assembleia daqueles que possuem, que têm o mesmo Espírito, um Espírito puro, um Espírito Santo. Um só Espírito. Não são dois, nem três, nem quatro. É um só. É o Espírito de Deus. Aqui ele está citando Salmos 22, 22. E veja, Salmo 22, 22, né, fala: Deus meu, por que me abandonaste? Está falando, né, sobre a crucificação de Jesus Cristo. Olha que interessante, né, como o Espírito Santo nos caminha verdadeiramente dentro daquilo que Ele quer esclarecer para nós. Olha que coisa linda. Eu realmente não tenho a Bíblia ainda, né, dentro de mim, completamente, né, decorada, completamente aberta, mas a gente está caminhando para isso, em nome de Jesus. Amém. É por isso que, como a menina lá das trevas, né, a gente faz live todo dia. Mas agora é para a luz, não é? A gente faz, eles fazem para as trevas, a gente faz para a luz, não é? E também nele porei a minha confiança. Também é outro, você pode, Isaías 8, 17, né? É isso? Eu tô pensando. Sim, é Isaías 8, 17. Obrigada. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Vê a linha, por favor. Isaías 8, 18. Fui lendo a D. Veja, olha só. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isso daqui, gente, isso daqui é Jesus, não é? Falando para o Pai, não é? A sua obra, o resultado da sua obra. Gente, isso é lindo, isso está descrito lá em Isaías 53. Toda a obra de Jesus, do servo sofredor, está lá. É lindo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e isso aqui, ó, versículo 14 de Hebreus 2, se a gente fizer um comparativo de versões, fica mais interessante ainda. Tá? Dependendo da versão, a coisa fica mais interessante. É bom, tá? É bom fazer um comparativo de versões. Aqui, gente, a gente não dispensa nenhuma versão, nem mesmo a católica, não é? Que a gente aproveita todas. Até a Bíblia completa judaica a gente entra aqui também. De vez em quando a Taná, não é? A gente vai usando aqui, a gente aproveita, não é? O que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo iluminar os nossos olhos, a gente está entrando e está usando porque é dele. Amém. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Veja, só participando da condição humana é que ele poderia morrer. Se ele não fosse um ser humano, em sua parte humana, em sua estrutura humana, se Jesus não fosse como qualquer um de nós, veja, ele tinha pecado, gente, ele não tinha. Ele nem precisava morrer. Se Jesus não quisesse, Jesus não precisava morrer. Vocês sabiam disso? Porque Jesus não... O que traz a morte? Como é que a morte vem, gente? É por conta do pecado. Então Jesus poderia viver quanto ele quisesse, mas Jesus se entregou voluntariamente aos 33 anos, aproximadamente meio, né? 33 anos e meio, alguma coisa assim, enfim. Voluntariamente. Por quê? Porque nesse tempo, veja, num período de aproximadamente 3 anos e meio, Jesus concluiu a sua obra. Mas a obra de Jesus não foi apenas aquele período, veja, aquele período de 3 anos e meio, gente, foi do Cordeiro. O Cordeiro ser entregue, né? Dos ritos ali para o sacrifício. De passar pelos ritos para o sacrifício. Mas o Cordeiro já estava sendo criado até os 30 anos. Ele foi criado, alimentado, não é? Ele foi criado e alimentado até os 30 anos. Quando ele chegou aos 30 anos, como diz Lucas, não é? Lá no capítulo 3, aí ele recebeu o start do Pai para iniciar ali a caminhada dele para o sacrifício, né? Preparando o Cordeiro para o sacrifício. Mas veja,
toda uma vida de Jesus de forma perfeita, sem nenhum pecado, sem nenhuma manchinha. O corpo de Jesus, a carne de Jesus, a alma de Jesus eram imaculados, eram puros. Ele nunca cometeu nenhum pecado, nunca encontrou nenhum dolo em sua boca. Tudo que ele falava era justo e verdadeiro, era medido, pesado. Ele foi medido, ele foi pesado e não foi achado em falta. Não foi achado. Mene, tekel, parsim. Jesus não. Jesus nunca foi encontrado falta nenhuma nele. Por isso o sacrifício dele foi perfeito, perfeitamente consumado. E isso não diz apenas, gente, com relação, não é ali aqueles 3 anos, não. Não diz, é uma vida, né? É desde o nascimento dele, desde a sua geração, para começo de conversa, desde a geração de Jesus, a gestação ali. Por quê? Porque nós, veja gente, o pecado é algo espiritual. E foi introduzido no homem que carrega a semente da humanidade, Adão. Lembra de Adão, o primeiro dos homens, não é? O cabeça da humanidade terrena? Aquele fruto estava carregado, não foi Deus que semeou aquele fruto ali, não. Aquela semente não veio de Deus. Está escrito lá na parábola do joio, que Jesus Cristo explica, né, acerca do maligno, né, do inimigo que semeou aquela semente. Aquele princípio ali era algo espiritual que estava dentro de algo natural, para quem era natural, para que o espiritual entrasse no natural. Por isso que Jesus disse, ó, agora não interessa se vocês comem isso, aquilo, aquilo outro, que não era para entrar, já entrou. Então não importa os alimentos que não podia ter entrado, já entrou lá no Éden. Não era para o homem ter comido. Por quê? Porque quem traz a semente que a mulher, que é depositada no ventre da mulher, para ela gerar, é o homem. Então Adão não podia ter comido. Por isso que Deus disse para Adão, a ordem foi dada para Adão, visando o fim. Não era para a morte, era para a vida. Deus disse, não coma. Tem dia que comer, mas certamente você morrerá. Ah, mas eles não morreram de primeiro. Ah, foi a morte espiritual. Não foi morte espiritual. Não foi morte espiritual, porque o homem não tinha espírito, gente. A morte é um resultado do pecado. Ora, se as obras da carne dão à luz o pecado, e quando o pecado, não é, já está ali, não é, já está gerado, o que ele faz, o que ele gera? A morte. Não é assim? E o que gera o pecado? São as obras da carne. Quais são as obras da carne? É só a gente ler Marcos 15, aliás, Marcos 7, Mateus 15, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Lá em Romanos também, na Romanos 1. Então as obras da carne são essas coisas que geram pecado, e pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Então Deus estava dando uma ordem porque ele estava visando um fim diferente daquilo que estava naquele fruto. Porque a partir do momento que o homem botasse aquele fruto para dentro, ninguém poderia tirar. Então veja, se as matrizes que iam dar origem a toda a humanidade foram danificadas, o dano que está ali na matéria dessas matrizes, especialmente no homem, porque é ele que trazia a semente. Veja, a primeira mulher foi tirada do homem, mas depois dos dois que não nasceram, que foram criados para dar origem à humanidade, todos nasceriam de mulher. Uma vez que o homem depositasse a sua semente já corrompida dentro da mulher, a mulher daria origem, não é, geraria os resultados, que é toda a humanidade. Está aí gerado os filhos do maligno. Quando foi que veio o reino de Deus? O reino de Deus veio por meio de Jesus Cristo, veio em Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que buscar em primeiro lugar ele. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque ele vai limpar, ele vai polir, não é? Ele vai podar, ele vai ajustar as partes, ele vai nos iluminar, ele vai dar sabedoria, ele vai guiar. Apesar de a gente cometer algumas faltas, né, ele vem com livramento, de forma que a gente possa suportar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e por aí vai. Isso é necessário o quê? Entendimento espiritual, crescimento espiritual, entendimento, né, das coisas que são do alto, não só daqui de baixo.
e todas essas coisas. Mas veja, se não fosse algo espiritual, poderia sair de alguma forma. Mas por que Deus diz que carne e sangue não é do reino de Deus? Porque não é algo natural, é algo espiritual. E é por isso que só o Espírito Santo pode convencer. Ninguém mais pode convencer o homem que ele é pecador. E ninguém mais pode dar salvação que não Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que é necessário os atributos de Cristo Jesus. É necessário o Espírito dele para desfazer as obras do diabo, que são as obras da carne. Esses trabalhadores, não é, ávidos, que são os nossos corpos, né? As nossas almas, quando estão fluindo pelas obras da carninha dela, né? Só dá só dá essas coisas assim, dessa natureza. E são as coisas dessa natureza, né, que vem a ira de Deus. Por isso que a ira de Deus caiu sobre o nosso Senhor, e sobre isso aqui que a gente está hoje estudando, não é? Acerca da crucificação de Jesus. Alguém precisava pagar o preço, não é? Em resgate dos seres humanos. É por isso que os seres humanos estavam lá embaixo. O paraíso para deuses, né, era lá embaixo. Não era lá no céu ainda, porque no céu não entra coisa imunda. Era lá embaixo. Abraão, Isaac, Jacó, né, todos os justos estavam lá embaixo. Aí, continuando aqui em Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então veja, para ele morrer, ele precisava ser um ser humano. Apesar dele nunca ter pecado, mas ele carregou os nossos pecados no seu corpo, e era necessário ele morrer. E o corpo dele não era imortal, poderia morrer. Por quê? Porque era humano, sangrava. Se é só tirar o sangue do corpo que a carne morre. E foi isso que aconteceu com Jesus. O sangue dele teve que ser derramado para que a carne dele morresse. E teve que ser por uma morte maldita por causa dos malditos. Porque senão Satanás ia alegar, não, mas eles são malditos, você não pode, não tem ninguém que você possa resgatar porque eles são malditos. Por isso que o Filho de Deus tem que ser feito maldito, para resgatar os malditos, porque também tinha, né, não era só Abraão, Isaac, não, Jesus recebeu muitos homens como dádiva, inclusive os rebeldes, né, tá tudo escrito no Antigo Testamento, tá tudo escrito, Deus abençoe ele. Então até os rebeldes ele recebeu, né, como presente, e deu dádiva para isso. Agora, para ele morrer, ele precisava ser um ser humano, porque Deus não morre, né? Espírito não morre, mas a parte vivente morre. E foi essa parte vivente, não é, que foi desmembrada. Literalmente, Jesus foi dividido, literalmente. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte, por quê? Porque quem tinha o domínio da morte e do inferno era Satanás, era o diabo, como está dizendo aqui, era o diabo. É por isso que as pessoas tinham medo. E até mesmo aqueles justos, como Abraão, não é, como os patriarcas, estavam lá. Só que eles não estavam em tormento, mas também não estavam nos céus. Por quê? Por causa que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entende? Por isso que todos estavam lá. É por isso que Jesus disse, eu tenho que ir lá embaixo. Eu tenho outras ovelhas que não é desse aprisco. E ele desceu a mansão. Inclusive, a palavra para aprisco significa, o significado dela também é mansão. Ele desceu a mansão dos mortos para poder dar vida àqueles que estavam lá. Por isso que diz aqui, os judeus, não é, piedosos, a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Ou seja, até que a ressurreição fosse lá, né? Levá-los, tirá-los de lá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele, não é, que vive e crê em mim, jamais morrerá. As pessoas pensam assim, então eu vou viver eternamente? Olha, nós que somos do final dos tempos, se você viver de acordo com todas as armas que o Senhor deixou, você vai ficar aguardando ele, não vai passar pela morte. Mas quando Jesus está se referindo à morte eterna. Porque essa é a morte do corpo físico, para Deus, é dormir. É tanto que o nosso amigo, né, Estevão, nosso irmão Estevão, né, a Bíblia diz que ele dormiu.
Ele entregou o espírito dele e dormiu, né? Não diz que morreu, diz que dormiu. A palavra ali é a palavra para dormir, que tem um sentido figurado de morrer, não é? Não é propriamente a palavra para morte, como tem muitas palavras no grego que denotam morte. No caso dele não é dormir, por quê? Porque é uma palavra que o apóstolo Paulo também faz bastante uso, não é? Que é para dormir, ou seja, os santos não morrem eternamente. A passagem, né, a morte física para Deus é considerada como um sono, como dormir, simplesmente dormir. Ele vai nos ressuscitar. Então, está falando sobre isso daqui. Tá? O escritor aos Hebreus, ele fala, né, explica muito bem sobre isso. Ele participou dessa condição para derrotar aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aos descendentes de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão por meio de Cristo Jesus, não é? E todos aqueles que vieram por meio da fé de Abraão a Deus, todos aqueles que criam em Deus, pela mesma fé que Abraão tinha, esses estavam no seio de Abraão. Os seus nomes já estavam enrolados lá no céu. É igual uma mesa de reserva. Quando a gente liga para um restaurante, né, numa data comemorativa, e reserva uma mesa, a gente não está lá ainda. Mas o nosso nome está, não é? Não é assim? Antes da gente chegar. Então esses nomes já estavam todos arrolados no céu. Aí Satanás, para perturbar e confundir as pessoas, acha que todos os israelitas estão lá no céu. Já têm direito garantido no céu porque são israelitas. Isso não é verdade. Ah, mas são descendentes de Abraão. Gente, não é descendência natural de Abraão. Não é descendência natural. São os descendentes de Abraão por meio de Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém entra no reino celestial. E a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho hoje também, porque Lucas, né, nos dá um reforço legal dessas duas coisas. Eu espero que dê, né, para a gente tratar dessas coisas hoje, para a gente não ter que fazer aí uma outra live. Mas é algo tão profundo, são coisas tão profundas, não é, que não tem como a gente deixar passar, não é? Porque é muito rico para a gente não compartilhar. Então veja, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, então ele não foi lá para resgatar anjos, mas os descendentes de Abraão, o seio de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa palavra aqui, propiciação, desviar a ira de Deus dos pecados e removê-los. Olha só, ele desviou por meio do corpo. É por isso que nós, o corpo dele, é por isso que nós não vamos passar pela ira de Deus, que é a grande tribulação. Porque a ira de Deus já foi derramada sobre o filho dele. Mas isso também não é desculpa para a gente continuar em pecado, não é? Continuar meninos espirituais e não avançar para as coisas maiores, não é? Isso não é desculpa. Olha que o Pai vê tudo, gente. Ele vê a intenção do coração, ele vê tudo. Sabe quem está enganado, quem está fazendo corpo mole, ele vê tudo. Só ele pode julgar, não é? Só ele pode julgar. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então veja, ele socorre naqueles que estão sendo tentados quando a gente recorre a ele, né? Quando a gente busca, quando a gente invoca o nome dele, quando a gente clama, não é? Ele nos ajuda. Ele é a nossa salvação. Então diz aqui, né? Dessa palavrinha como nós paradeisos, né? Os judeus tardios pensavam ser a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Alguns entendiam ser este para o paraíso celeste. Não era o paraíso celeste, mas era o paraíso inferior. Era o paraíso das almas. Agora o paraíso dos espíritos é lá em cima, porque Jesus já veio, não é? Já foi lá embaixo, já resgatou geral aqueles que eram, não é, passíveis, todos que estavam, não é, ali, e que eram passíveis de ser resgatados, todas as almas que puderam ser dadas, não é? Jesus recebeu
como dádiva, como presente, e deu muitos dons aos homens. Por isso que diz, né, que aquele que desceu ao lugar, os lugares mais inferiores da terra, ele também subiu e levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Você pode, por favor, já terminou lê, por favor, a descrição, ver se já terminou ela toda? Não. Eu gosto de explicar quando você está lendo, porque eu não tenho mais. Entre os persas, um grande cercado ou reserva, região de caça, parque sombreado e bem irrigado, no qual os animais silvestres eram mantidos para a caça. Era fechado por muros e guarnecido com torres para os caçadores. Jardim, parque de recreação. Bosque, parque, parte do Hades que os judeus tardios pensavam ser habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Alguns entendiam ser este o paraíso celeste. As regiões superiores dos céus, de acordo com os pais da igreja primitiva, o paraíso no qual nossos primeiros pais habitaram antes da queda, ainda existe, não sobre a terra ou nos céus, mas acima e além do mundo. Céu, paraíso. Olha só, essa palavrinha paraíso, tá? Ela também foi usada pelo apóstolo Paulo, mas agora não está mais lá embaixo. Eles têm essa confusão, não é? Ele diz, deixa eu ver aqui, que os nossos pais habitaram antes da queda. Isso não existe, não é? Antes da queda, no caso, o paraíso no qual... sim, está falando aqui o paraíso, o Éden, nós chamamos do paraíso do Éden, mas era aqui na terra, não é? O Éden era na terra, era o paraíso onde não havia ainda pecado, não é? Então Deus se comunicava ali, vinha, não é? E tinha comunhão com os homens, né? Antes da queda. Depois ele desceu, né? O paraíso, né? Ficou agora como das almas, mas lá embaixo, mas agora ele está lá no céu. Inclusive, você pode ler algumas ocorrências dessa palavra, se eu não me engano, eu acho que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou quando ele foi arrebatado, só que agora é paraíso dos espíritos e não mais das almas, porque as almas agora estão em união com o Espírito, e é o Espírito de Cristo que leva as almas para os céus. Tem Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu, em verdade, te digo que estarás comigo no paraíso, que é o que estávamos lendo. É para relembrar. 2 Coríntios 12:4, como a Sam citou, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então veja, essa mesma palavra, né, porém agora ela tem uma outra localização. Ela não está mais, né, no paraíso. O paraíso não é mais inferior, agora é espiritual. Já quase meio-dia, então seguindo aqui, né, já quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Aí aqui tem uma linha que diz, né, a hora sexta até a hora nona, da hora sexta até a hora nona. Ou seja, no horário que era para ser mais claro, mais quente, se tornou em trevas. Por quê? Porque aquela era a hora das trevas. Era aquele momento que Jesus estava atraindo para ele todos os pecados do mundo. Foi ali que foi cumprido, não é? O que está dito lá em Zacarias. Zacarias.
Qual é aquela parte de Zacarias que fala que só no único dia ele tirou todos os pecados de Israel? Assim, é Zacarias capítulo 3, versículos, versículo 8, 8 não, 9. Versículo 9 vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ele tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição. Aquela inscrição lá, não é? Jesus Nazareno, rei dos judeus, não é? Que se deu, não é? Com o Yud Re Vav Re pelo acróstico, né? Dos hebreus. Declara o Senhor dos Exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia. Então, num único dia, nesse único dia que, não é que se fez, era o horário mais quente do dia, se tornou em trevas. Trevas eram trevas naturais? Não, gente, isso aqui era trevas espirituais, não é? Isso aqui é porque todos os demônios, tudo aquilo que era de maligno do mundo, não é, que causa maldade no mundo, veio sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus ficou irreconhecível, como humanamente falando, Isaías 52, o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Zacarias 52, a partir do 13, diz assim, olha... Zacarias não, perdão, gente, Isaías. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria e será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Vocês sabiam que a palavra que Jesus usou, quando ele disse, quando o Filho do Homem for levantado, ali na cruz, pra gente é uma vergonha, não é? Para os israelitas também, né? Para todos, né, no mundo, né? É uma vergonha. E realmente, a cruz, a morte na cruz, era uma morte maldita. Mas significa exaltação. Exaltação. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Olha só. Por quê? Devido a tanta coisa terrível que se abateu sobre Jesus. Gente, isso é espiritual. Mas o espiritual afeta o natural. E a gente sabe disso. Todas as doenças, todas as coisas que foram colocadas dentro do ser humano para fazer com que o corpo do ser humano se degenerasse é espiritual. E isso é a fonte do que se manifesta no mundo físico. Os homens não sabem, mas a fonte de todas as coisas é espiritual. Esse mundo e as coisas que são visíveis, gente, vieram a existir daquilo que não se vê, do que é invisível. As coisas ruins também têm uma fonte maligna. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ou seja, está falando ali de algo que os seres humanos não entenderiam, não é? Mas está falando de forma espiritual. Está falando aqui que não viram, não é? Eles verão. Aquilo que não compreendiam, compreenderão. Ou seja, está falando que através do Espírito de Cristo Jesus, nós hoje estamos compreendendo todas essas coisas. Mas quem estava vendo isso daqui, esse espetáculo aqui, é óbvio que eles não estavam compreendendo que ali era o Filho de Deus e que todas aquelas coisas eram cumprimento do que estava nas Escrituras. Não, isso aqui estava oculto do entendimento dos homens. Foi necessário Jesus enviar o seu Espírito, soprar o seu Espírito, depois, quando ele ressuscitou, para que a mente
a nossa mente possa compreender as coisas espirituais. A nossa mente carnal, a nossa psique, a nossa alma, só consegue compreender as coisas do Espírito por meio da mente de Cristo Jesus, por meio da mente do Espírito. Então nós temos as duas mentes em nós temos a psique e a pneumática. As duas estão alinhadas, não é? No mesmo corpo, no mesmo ser. Por isso nós somos hoje tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Nos outros relatos, de Marcos e Mateus, diz que foi de cima a baixo. Ou seja, quando o véu se rasgou, foi quando o corpo de Jesus morreu. Quando já tinha esvaziado todo o sangue de Jesus que manteria o corpo dele vivo. Sossego. Deixa um pouquinho parado ali, por favor. Quê? Para não coisar ali. Mas eu não ia mexer ali. Calma. Jesus bradou em alta voz. Olha só, Jesus bradou, recolheu todo o fôlego que ele tinha, toda a força que ele tinha. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa palavrinha aqui, gente. Entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Veja só, entrego, essa palavra aqui para entrego, você pode ler, Vini, por favor? É 3908, que é para te temer. Só você digitar ali embaixo. É que eu já estava no meio do caminho quando tu falou o número. Para te temer. Colocar ao lado, ou próximo, ou diante, a comida. E comida colocada sobre uma mesa. Opa! Lembra que Jesus disse, citando ali na festa da Páscoa, lembra que ele falou, venham a mim, comam e bebam. Lembra? Estava parafraseando Isaías 55, comam e bebam de graça. Lembra? Olha só, a comida era a carne dele que ele estava dando, e a bebida era o sangue dele que ele estava dando pela saúde, pela vida do mundo. Olha só, esse entrego, a palavra entrego. Gente, na raiz das palavras, a gente encontra tudo escondido. Tudo o que está oculto do entendimento está na raiz das palavras. A gente quebra elas e aí a gente começa a compreender o que está lá no topo. Continue, por favor. Colocar-se diante de alguém em ensino, partir de si mesmo, explicar, colocar de si mesmo ou para si mesmo nas mãos de outro, depositar, confiar, entregar aos cuidados de alguém. Agora veja, Jesus, em tudo isso, ele estava entregando o Espírito dele para o Pai. Agora olha só, gente, aqui é que eu quero explicar para vocês a diferença daqueles que morrem com Jesus e daqueles que morrem sem Jesus. E a Bíblia explica isso um pouquinho. Hoje, inclusive, a gente falou um pouco sobre isso com o nosso irmão, o Laércio, e aí eu nem sabia, mas o Senhor me deu exatamente essa palavra para poder trazer para vocês hoje. Eu não sabia realmente o que seria, e acabou sendo uma jesuicidência. Vamos lá, Vini, você pode, por favor, a palavrinha. Veja aqui, tendo dito isso, ele expirou. Essa palavra é 1606, ekpinô. Aliás, ekpneô. Expirar, emitir o último suspiro, morrer. Ok. Ela é formada por ek mais pneu.
Pneuma é uma palavra, gente, da qual vem pneuma, que é o vento, né? Essa exalação sensível de ar. Ou seja, pneuma é espírito. Olha só, então Jesus tinha um espírito para lhe entregar. E ele entregou nas mãos do pai dele, porque ele veio do pai, né? O espírito dele de filho é resultado do pai, não é assim? Pai e filho é o mesmo Deus, não é? Então, veja, Jesus foi literalmente partido, ele entregou, você vê a força vital de Jesus. Só depois que ele entregou o espírito, olha como Lucas coloca isso, tendo dito isso, expirou. Lá em João não diz tendo dito isso, ele só diz que expirou. Jesus, né? Bradou e expirou. Mas Lucas, como ele era um médico, ele dá essa chance pra gente, né? Ele dá essa palhinha pra gente. Aqui a gente vê o seguinte, que quem sustenta a nossa vida verdadeiramente é o Espírito. Que o fôlego de vida é muito fácil de ser tirado, mas se o Espírito estiver sustentando essa vida, ele não é facilmente tirado. Veja, Jesus, depois de tudo que ele sofreu, depois do sangue dele estar sendo derramado, depois de toda a opressão que ele suportou no seu corpo físico, isso deve ter sido uma dor verdadeiramente terrível. Imagina a alma dele recebendo tudo aquilo. O pecado de todos do mundo. Gente, as trevas tornaram o dia, o horário mais claro, veja, do meio-dia às 3 da tarde é o horário mais claro do dia, se tornou em trevas. Tamanha era a quantidade de demônios, a quantidade de todos os males, a punição, veja, todos os pecados de todos os seres humanos vieram sobre ele, a ponto dele ficar irreconhecível. Não foram apenas a questão das chicotadas que teve, né, sua defloração, mas foi algo a mais. Foi algo a mais, se nós pudéssemos ver aquilo. Foi algo a mais, certamente tumores, uma série de coisas horríveis que pesam sobre a humanidade, que acometem sobre os corpos da humanidade, dos seres humanos, a ponto dele não ficar parecido com um ser humano, a ponto dele não ser reconhecido como um ser humano. Gente, é porque era algo verdadeiramente terrível, terrível, de não se conseguir olhar. Por isso que diz, muitos pasmaram a vista dele, ninguém queria olhar para ele. E verdadeiramente achavam que ele estava ali padecendo pelos pecados dele. Tamanha era a figura, que deve ter sido algo verdadeiramente horrível de se ver, humanamente falando. Mas não era dele. Não era, veja, o corpo dele suportou coisas que não era dele, que era do mundo. Como diz em Isaías 53. Você pode ler, por favor, Vini? Especialmente pela OL. A OL traz de forma espetacular. Gente, eu não tinha planejado, mas vamos lá. Isaías 53. todo? Até o ponto que eu vou. Mas quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era o delicado rebento de uma planta que brota de uma raiz numa terra seca e estéril. Mas aos nossos olhos não tinha atrativo nenhum, nada que nos fizesse interessar-nos por ele. Desprezamo-lo e rejeitámo-lo. Era um homem de sofrimentos experimentados nas mais amargas provações. Voltávamos-lhe as costas e olhávamos para o outro lado quando passava perto. Olha só. Era desprezado e não lhe ligávamos importância nenhuma. Contudo, ele levou verdadeiramente as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Olha só, agora vocês conseguem entender que a visão que estava de Jesus era algo que as pessoas olhavam e viravam as costas? Por quê? Porque as enfermidades e tudo aquilo que vem sobre o ser humano caiu sobre ele. Jesus foi verdadeiramente desfigurado, a ponto de não se parecer mais com um ser humano. E aí eles achavam que Jesus estava ele estava pagando pelo preço, né, dos pecados dele. Olha que coisa terrível esse homem está, olha que coisa horrível esse homem está sofrendo. Olha como é que ele está.
Isso é o peso de Deus por ele ter tentado se parecer com Deus ou qualquer coisa. Imagina o que aqueles homens não estavam falando acerca de Jesus. A imagem que eles estavam vendo ali. Continue, por favor. Contudo, ele levou verdadeiramente as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Pensamos que era afligido, castigado e humilhado por Deus. Olha. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas culpas. Foi castigado para que pudéssemos ter paz. Por isso que hoje, quando as pessoas estão carregando alguma enfermidade severa em seu corpo, não deve aceitar, porque ele carregou em nosso lugar. Para nós hoje não precisarmos carregar. Então a gente tem que ver isso daqui como nós, no nosso lugar, para nós hoje termos paz. Se a gente ainda não tem, a gente vai receber, porque ele é fiel. Amém. Ele é fiel. Pelas suas feridas fomos sarados. Perdemo-nos como ovelhas tresmalhadas, deixamos o caminho certo para seguir a nossa própria via. Contudo, o Senhor fez cair sobre ele os pecados e a culpa de cada um de nós. Foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Foi levado como uma ovelha para o matadouro, e assim como o cordeiro se mantém mudo diante dos que o tosquiam, também ele não abriu a sua boca. Após a prisão e o julgamento, levaram-no então para a morte. Mas afinal, quem de entre o povo naquele dia se deu conta de que era pelos pecados deles que ia morrer, que estava a sofrer o castigo que deviam eles ter suportado? Foi sepultado como um criminoso. Puseram-no no túmulo de um rico. A verdade é que ele nunca cometeu pecado e nunca enganou ninguém. Contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Olha só, moído e cheio de aflições. Isso é corpo e alma sofrendo, padecendo, como um ser humano experimentado, alguém que sabe o que é sofrer. Gente, eu não sei vocês, mas só de pensar nisso, o meu corpo todo estremece. Imagino que ele teve que suportar em nosso favor, em nosso lugar, sem ter culpa de nada, sem nunca ter encontrado na boca dele nada que ele pudesse ter dito. E ele suportou a ponto de ser irreconhecido como um ser humano. Por amor de nós, não disse uma palavra, uma única palavra, para que hoje a gente possa conhecer o que ele fez. E quando ele deixou a ceia, ele diz: lembrem, façam em memória de mim. Lembrem-se do que eu padeci por vocês. Porque verdadeiramente foi o nosso castigo que ele suportou, sem que nada tivesse feito. A justiça dele é acreditada para nós hoje. E nós temos recebido mentira e engano, porque Satanás, ele se aproveita da nossa meninice, da nossa falta de conhecimento acerca do santo de Deus, para se aproveitar dessa ignorância, para derramar em nós aquilo que Jesus já carregou no corpo dele, para que não precisássemos carregar. E quantos de nós já carrega tantos anos, que já está até acostumado, e fica chamando os problemas de meus. Ah, meu isso, meu aquilo outro, minha ansiedade, minha depressão, meu problema de coluna, meu problema de não sei o quê. Aí parece filho, né? Vai botando a mãozinha assim na cabeça e vai chamando. Esse aqui é o caçula, esse aqui é o mais novo, esse aqui é o mais velho. Isso tem um problema. Gente, não é nosso. Não é nosso, que não foi ele que deu. Dispensa Joãozinho, dispensa Huguinho, dispensa Luizinho, dispensa geral. Porque não vem do Senhor. Não vem dele. As nossas vidas agora pertencem a Jesus. Paremos de chamar nosso aquilo que não foi Deus que nos deu. Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Doença Deus não nos deu. Deus não nos dá doença. Deus não nos dá depressão. Deus não tem coisas desse tipo para nos dar. É necessário a gente rejeitar. Ah, mas eu estou sentindo, eu estou vivendo.
rejeite, declare, ainda que você esteja sentindo, ainda que você esteja vivendo, declare que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Declare que isso não é seu. Pode estar em você, mas não é seu, não te pertence. Não te pertence, porque não foi Deus que te deu e agora você pertence a Cristo Jesus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Exatamente. E se ainda não está, é porque a gente precisa aprender, não é, a falar conforme as palavras dele, porque está na língua o poder da vida e da morte. Aquele que muito usa disso vai comer do seu fruto. E é por isso que a gente ensina todos os dias a gente manusear e falar as palavras dele, a vontade dele, a palavra dele. A palavra dele tem que habitar dentro do nosso coração, estar presente em nossa mente, e ser o resultado da nossa mente são os pensamentos. Tirarmos desse bom depósito, pensarmos nessas coisas e falarmos sobre essas coisas, ainda que não estejamos vendo, ainda que não estejamos sentindo, porque a vida do crente, a vida de um filho de Deus não é pelo que se vê, nem pelo que se sente, é por fé. E por fé nós recebemos, e por fé nós nos apropriamos daquilo que ainda não é, como se já fosse. Como se já fosse. A gente chama algo que ainda não é como se já fosse, até que verdadeiramente seja. Porque, gente, tem coisas que a gente carrega durante anos, chamando como se fosse nosso. Por que é tão difícil a gente perseverar na fé? Por que é tão difícil a gente perseverar algo agora que a gente sabe como que é? Não é? A gente não vive por vistas, a gente precisa aprender a viver por fé. Declarando nele. Pode continuar, Vini. Contudo, foi o bom plano do Senhor que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa. Tornará a viver e os planos do Senhor hão de prosperar nas suas mãos. E quando vir que tudo isso foi realizado através da angústia da sua alma, da sua alma, verá no inferno, além do Getsemane, além da cruz do seu corpo, da sua alma, tudo isso ele padeceu. Verá a luz e ficará satisfeito. Por causa de tudo porque passou, o meu servo justo fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus. Olha só. Visto que levará todos os seus pecados. Olha, ele levou todos os nossos pecados. Então hoje, veja, passado, presente e futuro. É por isso que hoje nós somos declarados justos diante de Deus. Não é pela nossa justiça, não. A gente tem que olhar para Cristo e ver tudo que ele suportou. Desceu ao inferno, ao mundo dos mortos, sem merecer, em nosso lugar. Para que hoje as nossas almas que ainda pecam não sejam consideradas por Deus como pecadoras, mas justiça de Deus nele. Porque quando Deus olha pra gente, ele vê isso daqui, a justiça dele. Ele foi oferecido pelo Espírito Eterno. O seu sacrifício está fora do tempo. É um único, válido por todas as eras. Único e eficaz. Não precisa de outro. Por isso, lhe darei as honras de quem é grande e poderoso, pois derramou a sua alma indo até a morte. Ele foi contado entre os transgressores, carregou os pecados de muitos e intercedeu junto de Deus pelos pecadores. Amém. Então veja, agora a gente vai fazer a diferença daqueles que estão em Cristo e daqueles que morrem sem Cristo, os que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. Veja, aqui essa palavra expirou equipineou, quando Jesus entregou o seu Espírito. Agora veja, existe outra palavra também que inclusive, né, eu peguei essa aqui para poder passar isso para vocês, porque está na mesma fileirinha. Veja, equipineou, entregar o Espírito. Aí a gente vai aqui entregar o Espírito.
ekpsikô. Essa palavrinha aqui, psicô, ela dá origem à psique, à alma. É ela a raiz da alma. Então, peraí. Jesus entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito ao Pai dele, nas tuas mãos. E a alma dele desceu. Desceu ao mundo dos mortos. Desceu lá para o paraíso inferior. Mas o Espírito dele estava com Deus. Estava com o Pai. Agora veja. Você pode ler, Vini, por favor? Atos, capítulo 5. Atos 5, versículo 5 e versículo 10. Aonde ocorre essa palavra ekpsikô? Atos 5, 5 e 10. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Versículo 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Eu quero uma versão que fale expirou. Deixa eu ver aqui, versão carioca. Versão carioca, meu pai amado. Expirar. Versão brasileira. Carioca. Dá o último suspiro. Versão TB, tradução brasileira. Eu tava brincando de essa mesmo. Aí, eu tava vendo tradução brasileira pra carioca. Tá bom, Vini, vamos. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Versículo 10. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou. Entrando, os mancebos acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na junto Olha só. a seu marido. Agora vamos lá, por favor, Vini. Vamos ver as ocorrências dessa palavra aqui, 1606. Vini, para de graça. Aqui. 1606. Marcos 15:37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ekpneô. Marcos 15:39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E Lucas 23:46 é onde estamos. Tá, agora coloca aí na pesquisa 1634. 16:34. Gente, é assim que a gente estuda para a gente ver as ocorrências das palavras, e o Espírito Santo nos conduz naquilo que ele já revelou anteriormente. Então só casa, sabe? Vai ajustando cada coisa no seu devido lugar. E aí ele vai comprovando pela palavra dele que é verdadeiro, que não é coisa da nossa cabeça, que é ele que está revelando a palavra dele. Atos 5:5, onde a gente já leu. Atos 5:10 a gente também já leu. Agora Atos 12:23. No mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Olha só, esse aí é... Ekpsikô. Não. Herodes, não? Foi Herodes. Acho que sim. Acho que foi Herodes. Então, essa palavra ekpsikô, ela... Sim, ele mesmo. Ela está nesses três casos, não é? Sim. Ananias, Safira e Herodes. Olha só, Ananias e Safira e Herodes. Isso mostra que quem é dicotomeu, quem não recebeu o Espírito de Cristo, só tem duas partes, que é o corpo
e a alma. E que existe alguém que está, não é, um porteiro excelente, alguém agora que tem o domínio tanto da morte quanto do inferno e dos céus também, não é? Que faz aí a transição. Não é mais do antigo modo de Satanás, não. Satanás não pode levar para o inferno quem ele quer mais. Ele não tem mais, é por isso o juízo. A gente precisa entender acerca do juízo. Não é ele, não é o Todo-Poderoso que as pessoas acham que ele é. Ele não tem mais o domínio. Ele pode matar o corpo físico? Pode. Mas ele não pode fazer nada com as almas. Só aquelas que não têm o Espírito de Cristo Jesus. Essas que já pertencem a ele, porque não pertencem a Cristo, porque rejeitaram a salvação, essas irão. O próprio, na Espírito, agora, ele deixa. Mas aquela alma que pertence a Cristo Jesus, pode ser um bebezinho, pode ter acabado de nascer do alto. Ali, naquele exato momento, sabe aqueles trabalhadores da vinha, aqueles que entraram por último, né? Tem uns que chegaram primeiro, nas primeiras horas do dia, não é? E tem aqueles últimos ali na transição. Pode ser na transição entre a morte e a vida. Jesus sabe como é que ele leva. Jesus sabe. Entende? Ele sabe. A pessoa, a alma, ela pode receber a salvação antes dela passar para o outro lado. Deus te abençoe, ele, querido. Amém. Então isso é para que aconteça como Paulo diz. Para que a gente não seja como as outras pessoas do mundo que não têm esperança. Acerca daqueles que já dormiram. E a gente crê e orar pelos nossos amados, para que seja da forma que for, que Deus os guarde, que Deus preserve as suas almas, porque Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e Ele sabe como conduzir, Ele sabe de todas as coisas. Aqueles que confiam nele jamais ficam desiludidos, mas aqueles que não confiam, aqueles que vivem a sua vida para fazer a vontade de Satanás, esses, veja como diz a palavra, entregar, expirar, entregar o Espírito. Na nossa língua é a mesma coisa. É só morrer, é expirar. Mas qual é o Espírito? Gente, o que volta para Deus que deu é o sopro de vida. É o fôlego de vida. O fôlego de vida todo ser humano tem, foi Deus que deu. É Ele que mantém de todos os seres humanos. Mas o Espírito, que é o ser eterno, não. Qual é o Espírito que estava guiando ali, que estava junto com aquela alma? É por isso o dicotomeu, o punir severamente, entende? Dividir no meio para mostrar. Aquela alma era aquele servo, era mau. Por quê? Poneros, por quê? Porque o espírito que estava ali guiando aquela alma dentro daquele corpo era das trevas. Esse não vai para o reino celestial. Esse não vai. E quem garante quem vai para o reino celestial é o Espírito que está em nós, que é o Espírito de Cristo Jesus. E é Ele que agora que tem as chaves. Jesus é que tem essas chaves. Você pode ler, Vini, por favor, o significado da palavra 2807 para chaves? Que é domínio, gente. É autoridade. Cleis, chave. Que aquele que tem as chaves tem o poder de abrir e de fechar. Denota poder e autoridade de vários tipos. Você pode ler, por favor, Mateus 16, 19? Vamos lá para algumas ocorrências dessa palavra nas Escrituras. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que proibires na terra será proibido no céu, e tudo o que permitires na terra será permitido nos céus. Veja, aqueles que têm o Espírito Santo.
Aqueles que têm o Espírito dele, aqueles que estão dentro da igreja, aqui essa autoridade é para a igreja, é para o corpo de Cristo, para aqueles que têm o Espírito dele. Lucas 11:52. Ai de vocês que são tidos como peritos na lei, esconderam do povo a chave do conhecimento e não entram nem deixam entrar os outros. Olha só, quem é que vê isso? Ele, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Apocalipse 1:18, por favor, pela NBV. Eu amo esse versículo pela NBV, porque mostra exatamente que quem conquistou isso para nós foi o ser humano, Jesus Cristo. O único homem mediador entre Deus e os homens. Apocalipse 1:18. O vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Se eu curtir aqui, vai. Vai. Tá liberado. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Olha só. O que ele fecha, ninguém pode abrir, e o que ele abre, ninguém pode fechar. Por quê? Porque ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Apocalipse 9:1. Nisso, o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que caiu do céu na terra e foi-lhe entregue a chave do abismo insondável. E 21. 20, versículo 1. Olha, até para abrir o abismo, para ser liberado aquele tal, lá do final dos tempos, tem que ser com a permissão dele. Aí as pessoas acham, que esse príncipe desse mundo, ele tem algum poder. Não tem. Quem tem todo o poder nos céus e na terra é Jesus Cristo, gente. É Jesus, é o nosso Senhor. Não é o príncipe desse mundo, não. Até para abrir o abismo que vai liberar a besta, é de Jesus que tem que vir a permissão. É daquele que tem autoridade tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Das coisas, dos seres que estão debaixo da terra. Vocês não estão entendendo. As pessoas precisam ter conhecimento do juízo, do ensino da justiça, do juízo. Precisam ser ensinados pelo Espírito Santo. Precisam conhecer as Escrituras para parar de darem poder para o príncipe desse mundo que ele não tem mais. Apocalipse 21. Nisso vi um anjo descer dos céus com a chave do abismo insondável e uma corrente pesada na mão. Olha só, para prender o próprio Satanás, para que Jesus reine aqui na terra durante 1000 anos. Ele vai ficar presinho. Sabe aquela prisão temporária? Por 1000 anos. É um dia para Deus. Pois é, para depois ser solto, para ser preso e lançado para sempre, no seu castigo eterno. E as pessoas tiram a autoridade e o poder de Cristo, tiram a honra de Cristo, a glória de Cristo e dá para aquele que não tem nesse mundo. Vocês entendem, gente, que tem muita coisa que parece que é, mas não é, e que a gente precisa aprender a viver debaixo dessa autoridade, levando em consideração as palavras dele, vivendo ele aqui nesse mundo, glorificando a ele, e não ficando só dando atenção, para as coisas das trevas, como se ele fosse mais poderoso. Não importa o que a gente está passando, não importa. Ele vai nos dar vitória, porque ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Amém. Ele venceu o mundo e os seus governantes supremos desse mundo mal, Você pode ler, Vini? Cleide, coisa linda. Tá comentando. Gálatas 1:4. Claro. Gálatas 1, 3 mais 1, 4.
que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cujo Satanás é o principal. Você pode ler 2 Coríntios 4:4? Não, pela OL, por favor. Esquece um pouquinho a NVI hoje, não. Vamos nas outras versões. Já estou lendo por ela. Vamos. Coisa fofa. 2 Coríntios 4:4. Versão OL. Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pela NTLH e NBV, por favor. Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Como Deus é. Como é que a gente conhece a Deus, gente? Por Cristo Jesus. NBV, por favor. Versão NBV, Nova Bíblia Viva, português. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Acho que é a VFL ou a BLT também, que diz que o diabo. Versão é na nota? Não. Vê a BLT? Já vi. Também não. Então, enfim. O Deus desse mundo, né? Todos os outros dizem o Deus desse mundo. Enfim, de qualquer forma, a gente já sabe quem é o Deus desse mundo. Já ficou claro, né? Quem é o Deus desse mundo. Veja, gente. Jesus vai reinar nesse mundo. Mas durante 1000 anos depois ele vai regenerar todas as coisas aí, vai reinar eternamente. Mas por enquanto, não é? Enquanto ainda se cumpre o número de salvos, aqueles que precisam ser salvos, Satanás ainda continua. Ele continua. E aí o desfecho final vai ser no reinado do filho dele, né? É a tríplice aliança, né? Ou a trindade perversa, né? Que é contrariando as coisas santas, perfeitas, puras. É o inverso. Por isso, a sentença já está preparada. Você pode ler, Vini, por favor, Mateus 25:41 e João 16:11. Mateus 25:41. Voltar-me-ei para os que estiverem à minha esquerda e lhes direi: saiam daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Olha só, o fogo eterno já foi preparado para eles. Por quê? Porque não tem salvação para eles. Eles não precisam de salvação, eles são perfeitos. Qual outro? João 16:11. João 16:11. O juízo virá porque o chefe deste mundo já foi julgado. NTLH fala, e também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. NVT diz, condenado. A RC diz, o príncipe deste mundo está julgado. Tá bom, tudo bem. O Espírito Santo está vigiando aos que entrarão, está vigiando para aqueles que entrarão no seu reino. Você pode ler, Vini, Marcos 13, do 32 ao 37. Contudo, ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus. Só o Pai o sabe. Portanto, conservem-se alerta, vigilantes, pois não sabem quando isto se passará.
A minha vinda pode ser comparada com a de um homem que foi de viagem para outro país e que, distribuindo as tarefas que os servos deveriam fazer durante a sua ausência, disse ao porteiro que vigiasse o que se passava à sua volta. Olha só. Portanto, vigiem bem, porque não sabem quando o Senhor da casa virá. Se ao anoitecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou de manhã. Que eu não vos encontre a dormir. Estejam atentos ao meu regresso. É a minha recomendação para vocês e para todos os demais. Ou seja, aqueles que não estão unidos, as almas que não estão unidas ao Espírito Santo, não tem como vigiar, gente. Não tem como, vai estar embriagada, né? Vai estar ocupada com as coisas desse mundo. Então, veja, essa é a diferença, não é? Para aqueles que estão em Cristo Jesus e para aqueles que não estão. Aqueles que morrem, né? Inclusive, né, você pode ler em Atos 7:59, que fala a respeito de Estevão, não é? Que Estevão também, ele entregou o espírito dele, não é? Nas mãos, né, de Cristo Jesus. Atos 7:59. E quando as pedras caíam já para o matar, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa palavrinha, por favor, 12:09. Estevão era um novo nascido. Decomai. Levar consigo, segurar, pegar, receber. Usado para um lugar que recebe alguém. Receber ou conceder acesso a um visitante, não recusar relação ou amizade. Receber com hospitalidade. Receber na família de alguém para criá-lo e educá-lo. De coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir. Receber favoravelmente, dar ouvidos dar ouvidos a. Abraçar, tornar próprio de alguém. Tornar próprio de alguém. Aprovar, não rejeitar. Olha só. Receber, tomar sobre si mesmo, sustentar, carregar, suportar. Receber, obter, aprender. E aí vem sinônimos. Olha só. Então veja, por quê? Porque era o Espírito de Cristo Jesus que estava em união com a alma de Estevão. Então a alma dele estava salva. E ela iria para a morada celestial, receber na morada celestial. Inclusive, é como diz no significado ali da CPAD, receber nas moradas celestiais. Essa é a diferença, não é? Aqueles que não têm o Espírito de Cristo, não tem como ser recebido nas moradas eternas. Essa é a diferença. E Jesus vai estar lá, vigiando, né? Vigiando, e veja, o Pai sabe, o Espírito pleno, né? O Pai, ele sabe, ele conhece cada um dos que lhe pertence. Ele sabe o último que vai entrar e a hora certa de tudo acontecer. É por isso que lá em Apocalipse, quando diz aqueles, na grande multidão daqueles que vêm da grande tribulação, porque não vão ser deixados, vão ser tirados da grande tribulação. E assim que subirem, não é? Assim que forem tirados, a ira de Deus vai descer. Deus abençoe ele. Vai ser uma coisa, não é? Vai ser uma coisa após a outra, sem intervalo. Sem nenhum tipo de intervalo, é um sucessivo ao outro. Voltando aqui para o texto. Então veja, Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, o Espírito de Cristo Jesus foi para o Pai e depois ele expirou, aí saiu o fôlego de vida. Então o Espírito dele estava sustentando aquela vida ali, a alma no corpo dele. O corpo dele foi para a sepultura, não é? Quando vieram buscar, a alma dele foi para o Hades. Jesus foi literalmente partido, né? Literalmente dividido, mas não está mais, né? Não está mais. Tendo dito isso, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Porque ele viu, né, o véu se rasgando, e ele viu a procedência de Jesus. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se.
Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando estas coisas. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, não é, nesse mistério entre vida e morte, né, o acesso ao reino celestial. Eu espero que vocês tenham a confiança em Cristo Jesus tenha aumentado, não é, que o mérito de Cristo, não é, a posição, a glória dele tenha aumentado em suas consciências, que cada um de nós possa dar dignidade, né, que até o centurião, né, um homem bruto, aquele homem que estava acostumado ali, não é, um algoz, uma pessoa embrutecida, viu que ele era justo. Que nós que somos filhos dele, né, possamos dar dignidade, a glória e a honra que lhe é devida, não é, aqui nesse mundo ainda, enquanto ainda estamos nesse corpo do pecado, né, glorificarmos a ele por meio das nossas vidas, não é, e frutificarmos, porque o Pai é glorificado quando o Filho dá muito fruto. Aquele que estando nele, que não dá fruto, ele vai cortar. Vai cortar. Não dá fruto, não é? Então vai ser mais fácil, né, de Satanás ir lá e ceifar aquele corpo. A pessoa está salva. Porém, não é? Infelizmente não vai ter frutificação. Não vai frutificar. Não é para glorificar o Pai. Que não sejamos assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente possa ser podado, né? Possa ser limpo e possamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do nosso Pai Celestial. Deus abençoe. Se tiver alguém aí com uma canção, uma oração, um testemunho, qualquer coisa para nos acrescentar, venha. Gente, vai entrar aqui alguma coisa. Carlinhos, Hélio. Cadê o Carlinhos, gente? Tá tão quietinho. Zilda, Elicíntia. Elicíntia? Os casais do Aba trazendo cântica juntos. Cleide entrou. Elicíntia e os Carlinhos estamos ensaiando um louvor para amanhã. Eita, glória. Amém. Então tá bom, gente. Então, já que ninguém tem nada a nos acrescentar hoje, né? Então nós vamos encerrar. Vamos lá para a oração, por favor. Vamos, o carregador foi até primeiro. O bichinho tá lá embaixo, ó. Pode, suba, que a oração é pra ele levar, não é pra descer não, seu pessoal. Pode por sua função. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Irmãos, como tínhamos falado, o banner não vai estar mais sendo usado, então vou estar anunciando o local. Mas creio que a maioria já esteja consciente de onde é. O quê? A oração? É Efésios. Sim, eu tô falando. Eu já falei 2 vezes. A fofura do Aba está aí também. Olha, o Laércio ainda está aí. Laércio, existindo. Já quase 11 da noite ele tá aí. Tá vendo? Aquele cuja força como os dias. Aleluias. Amém. E por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Tenham todos uma noite abençoada, tranquila, e que essa paz, né, possa ser o árbitro, o juiz no coração de vocês, viu? Amamos vocês em Cristo Jesus. Tenham todos uma ótima noite de descanso e o soninho dos justos, né? Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, amém, amém.